aqui com a Luísa Cervenka, que veio muito bem acompanhada, como sempre. Bom dia, tudo Bom bem? Bom dia. Quem Essa que é? coisa fofa que tá no colo do Gabi, quem é? É a Nara, uma Nara. Cocker Spaniel de Linda! 1 ano e meio. E ela tá super Fofa. empolgada com a pauta de hoje. Por quê? Porque é o momento de que ela pode comer petisco à vontade. Ai, que coisa boa saber que a gente pode resolver um problema dando um agrado pra eles e não fazendo uma Vou coisa que mostrar eles sua não carinha pra gostam, né, todo mundo Luísa? ver, meu amor. Vem cá. Ah, você é linda, Nara. Gente, Dá ela oi tem, pro tio. ela tem Oi, uma, gente. uma parte branca no cabelo. Vai pegar Olha o lá. outro, Me dei mal. É uma Aqui, ó. criança, gente. Que coisa fofa. Bom, a Luísa veio pra cá pra conversar com a gente sobre o tártaro dos animais, porque é uma condição que vai se acumulando ao longo da vida e é silenciosa, a gente não percebe e muitas vezes quando percebe o problema de saúde já está instalado, porque muitas são as consequências do acúmulo do tártaro no organismo do animal, né, nos dentes. Exatamente. A gente tem que lembrar o que é o tártaro, que nada mais é do que o acúmulo dos alimentos, o resto, mesmo que seja uma ração dura, ele vai acumulando e vai juntando bactéria. E essa bactéria, ela pode cair na corrente sanguínea, se alojar em diversos órgãos, inclusive no coração. Então a gente pode ter uma endocardite em consequência da bactéria que fica no tártaro. Então por isso é muito importante a gente sempre levar o médico veterinário, fazer uma avaliação para que não chegue nesse pior cenário. Além dessa bactéria, existem outras consequências que o tártaro traz, gengivites, perda dos dentes, quebra dos dentes, tem outras situações que pode acontecer, né, Luísa? Sim, a doença periodontal, de uma forma geral, acaba tendo uma consequência muito grande. Então, a gente pode ter muito sangramento da gengiva, porque por conta do tártaro, ele vai se acumulando. Essa gengiva vai descendo e pode acontecer de ter o sangramento. Tá. Então, é muito importante, quando a gente perceber, já levar o médico veterinário, porque existem coisas que podem ser feitas para prevenir coisas mais drásticas, Tá. doenças mais drásticas. E existe uma predisposição diferente entre os animais, né? Por exemplo, eu tenho 2 cães e os 2 têm exatamente a mesma idade. Um tem bastante tártaro e o outro parece um bebê, dentes branquinhos. Então existe uma diferença entre organismos, assim como nos humanos, né? Exatamente. Da mesma forma como alguns produzem mais saliva, outros produzem menos, a mesma coisa com os cães. Então, alguns eles acabam tendo mais cálcio, mais cálculos nessa salivação, que pode facilitar o aparecimento de tártaro. E por isso que é muito importante a gente sempre... Essa cachorrinha, Gente, né? Muito quem fofa. é essa fofura? Conta a história dela pra mim, Luísa. É uma cachorra que ficou muito famosa no Instagram por causa desse sorriso, não é? Isso, é a Tequinha. Oh, ela é que uma linda. pincher e ela é muito famosa por conta desse sorriso. Gente, ela sorri super mesmo. famoso. Como é que pode? Parece que mexeram na foto, né, até. Exatamente, ela virou muitos... Ela passou por muitos memes, então ela fez parte de muitos memes. Oh, Tá. meu Deus do céu, agora só tem esses dois. Agora virou um vampirinho! Exatamente. Ai, que dó, Por conta das gente. doenças periodontais, quando os tutores dela acabaram levando ao veterinário, infelizmente não tinha mais o que fazer a não ser a extração dentária. Então, por isso ela acabou ficando só com esses 2 dentes. E muita gente se preocupa achando que o cachorro não vai mais comer. Mas eles conseguem comer, mesmo a alimentação seca, eles conseguem comer sem problema nenhum. Ai, gente, Tequinha Charmosa é o Instagram dela. Muito fofo. Muito fofa, né? Adorei. Bom, vamos falar da prevenção, então? Como a gente fazer pra limpar, pra adquirir esse hábito. Assim como a gente precisa da comida, da água, escovar o pelo, passear, limpar o cocô, essas coisas. A escovação dos dentes do animal também é uma coisa que, por falta de informação no passado, a gente não fazia. Mas hoje a gente está aqui justamente para divulgar isso, que é para que os animais sejam ainda melhor cuidados, né? Me fala, o ideal é a gente começar cedo? Gente, ela vai comer a mesa daqui. Ai, deixa ela se divertir. Ela tá amando, é uma Deixa criança ela se mesmo. divertir. Começar logo na infância é o melhor dos mundos, Luísa? Sim, principalmente para a gente acostumar a manipulação do focinho. Muita gente já começa pegando a escova, colocando a pasta de dente que deve ser específica para o cachorro e já colocando na boca do cachorro, mas isso não é natural. Então, normalmente, eles têm uma reação péssima quando a gente faz isso. Por isso, o ideal é a gente já iniciar quando eles são jovens, quando eles são filhotes,
fazendo a manipulação dessa região da boca, da região do focinho, para que seja uma coisa fácil, uma coisa tranquila, uma coisa rotineira. Depois a gente vai entrar com o dedo na boca desse cachorro, para que Com a seja... dedeira, né? Aquilo que tá no dedo do Gabi, olha lá, ó. Isso, exatamente. A gente vai entrar com essa dedeira. Ela não é uma escova, ela é só um dos passos pra gente fazer a escovação. Tá. Então a gente entra com essa dedeira. Ela mexe bem com a gengiva também, a dedeira, né? Isso. E é pro animal ir se acostumando com a manipulação dentro da cavidade oral também. Tá. Então a gente vai fazer essa massagem com a dedeira. Depois eu vou entrar com a pasta de dente específica para cachorro, que é uma pasta de dente que ela é diferenciada porque ela não tem tanto sabão, porque a nossa pasta de dente, Nossa, a gente espuma, que é um cospe. horror. É. Exatamente. É como o do cachorro bebê. vai engolir. Do bebê é a mesma coisa, a pasta de dente dos bebês. Como eles também não gospem, a gente usa uma pasta que não faz espuma, né? Agora, bom, o meu cachorro não é mais filhote. Já não tá acostumado com essa história. Tem tártaro. O que eu faço? O primeiro passo é levar no veterinário para fazer uma limpeza? Sim, o primeiro passo sempre é levar ao médico veterinário. Quando a gente leva, é que a gente vai entender qual é o grau que está essa doença periodontal. Muitas vezes, só com algum tipo de medicação a gente consegue trabalhar, mas normalmente é preciso fazer aquela anestesia, fazer aquela higienização, o próprio médico veterinário fazem uma limpeza, como a gente faz no dentista. Exatamente. E daí então eu começo a fazer a parte do treinamento para conseguir fazer a escovação. Tá. A escovação ela deve ser feita diariamente, assim como a gente. Diariamente. Diariamente. Não 3 vezes por dia também não, né? Não, uma vez por dia já é suficiente antes de dormir. Tá. Normalmente à noite é o melhor momento. Normalmente à noite, porque o cachorro tá mais tranquilo, vai dormir, né? vai dormir, então é o melhor momento pra gente fazer. Nos gatos, o comportamento é o mesmo? É a mesma situação? A gente tem que escovar, a gente tem que levar ao veterinário, tudo certinho. Agora, como fazer um gato se acostumar a escovar dente? Me fala. Com o É uma gato, missão possível? É uma missão possível. É um pouco mais difícil, porque o gato tem aqueles dias que ele fala não quero, obrigado, Sim. e vai embora, mas é possível a gente treinar. Ainda bem que existem vários produtos que podem facilitar esse trabalho de escovação. Então já existem alguns brinquedos que a gente pode oferecer que eles mordem e ajudam nessa remoção mecânica da placa bacteriana, mas a escovação acaba sendo a melhor solução para a prevenção de tártaro. Então a gente vai fazer o treinamento da mesma forma como o cachorro. E a gente sempre vai recompensar com algo que ele goste muito. Tá. Então numa semana eu venho só manipulando a região do focinho e vou recompensar com um petisco, vou recompensar com carinho. Dá uma lata de atum, você vai ver. Ele vai abrir a boca a próxima vez que você chegar. Um sachê que eles Abre a adoram. Você chega abre com a lata lata de e ele já atum, faz gente, assim, e ó, escova vai. de dente. Exatamente. Eles amam. Agora tem gatos e gatos também, né? Tem gatos mais bonzinhos que até vão aceitar. Agora tem gatos que são praticamente intratáveis, né? Aquele gato que a pessoa mantém muitas vezes mais solto, que vem pra casa mais pra comer, né? Que vive entre rua e casa. Nesses casos, a pessoa pode de vez em quando oferecer um petisco, vai ajudar. Eu sei que não vai resolver, o ideal é escovar. Mas ajuda nesse caso, com esses petiscos antitártaro ou não? Ajuda. Se a gente oferecer pelo menos de 3 a 4 vezes por semana esses petiscos específicos que tem uma anatomia específica para conseguir facilitar a remoção mecânica, pode ajudar sim. Mas o ideal, quando a gente não tem a possibilidade de fazer essa escovação diária, o ideal é que a gente frequente o médico veterinário com mais assiduidade. Então, para conseguir fazer essa avaliação no momento ainda inicial da doença periodontal, para que ela possa ser tratada e não haja necessidade de retirar esses dentes, de fazer a extração. Tá. Tem um comentário aqui, inclusive quero abrir para você mandar pra gente aqui no @Revista da Cidade a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário a respeito desse assunto, tá bom? E aí eu já tenho aqui, ó, mãe da Valentina Oficial. Gente, os gatos, como faz? Você tá dando as dicas aqui. Porque ela tá comentando que a dela já tem um bafinho. Então o mau hálito, imagino eu, que é um dos primeiros sintomas para perceber que já tem alguma situação instalada ali na boca do animal, né? Exatamente. Normalmente a gente percebe por aquele odor. Esse odor, ele é
liberado pelas bactérias, é um odor de enxofre mesmo, liberado pelas bactérias que estão ali na região que está formando o tártaro. Então precisa sim levar o médico veterinário para entender qual é o nível dessa doença periodontal, para daí então ele passar um tratamento adequado. E é Nos um pet tipo de shops, coisa... quando a gente leva para o cachorro tomar banho, por exemplo, a gente pode pedir também para eles já escovarem os dentes do bichinho? Isso é um procedimento que eles costumam fazer ou não? Sim, muitos pet shops têm esse serviço, só que muitos tutores acabam falando, eu vou levar para escovar só no dia do banho, o que não funciona de absolutamente nada. Uma vez por semana ou nada é a mesma coisa. Né? Então eu preciso escovar pelo menos ali de 3 a 4 vezes por semana e nos dias que eu não escovar, oferecer os petiscos específicos para isso. Entendi. A Márcia está comentando aqui, pauta super importante mesmo, porque muitos donos, tutores, não sabem a importância da realização da higiene bucal. E um tempo atrás não se falava disso mesmo, né, com os animais. Não se falava nem de ração, a gente dava comida mesmo, o resto da casa e etc. E aí eu tive um cachorro que aconteceu isso, ele começava a rosnar, a gente não conseguia ficar perto do fedor, do bafo dele, era um horror. E aí quando a gente levou no veterinário, ele precisou extrair vários dentes, aconteceu igual a Tequinha. Então, ele estava com uma doença bem avançada já. E aí quando o animal é mais velho, como por exemplo o caso da Irani, que tem um Dachshund, o salsichinha bonitinho, de 9 anos. E por ser velhinho, a veterinária não quis fazer a limpeza, porque acho que exige a anestesia e essas coisas. Quais são as alternativas no caso da Irani, da cachorrinha dela? Na verdade, não é pela idade que é desaconselhado fazer a limpeza. Hoje... Ela tinha cachorro na TV. Cachorro na TV! Ai, gente! Você quer brincar? Você achou que tá brava com ele lá? Ela é um gato ainda por cima, agora piorou. Ela é muito brincalhona. Que barato, gente. Então, normalmente, as pessoas acabam falando... Vem cá, vem. Ai, que As pessoas acabam falando desse medo de fazer anestesia com um cachorro idoso. Tá. Gente, acho que é melhor mudar a imagem aqui. Vamos tirar. É melhor tirar a diversão dela aqui, porque senão ela vai querer conversar com a gente a pauta inteira. Então, as pessoas acabam realmente tendo um receio de anestesiar os animais mais velhos. Mas isso depende muito se há uma doença pré-existente, por exemplo, uma doença cardíaca, uma doença renal. Então, precisa ser conversado com um médico veterinário especialista em anestesia, para daí ver, porque muitas vezes o não fazer essa cirurgia, não fazer essa limpeza, pode ser um caso pior do que manter isso e ter uma decorrência de uma doença mais séria. Então é importante a gente conversar com o médico veterinário para ver o que é o melhor, mesmo em animais mais velhos. A Aurora, que é a minha cachorrinha, ela tem por volta dos seus 10, 12 anos e faz um mês mais ou menos que ela fez a limpeza dela. Então não tem problema nenhum, ela tá ótima, depende maravilhosa. da condição de cada animal, né? Exatamente. A Kate, por exemplo, né, quando ela chegou pra mim, ela tava em torno de 6 anos de vida. E aí ela também já veio com os dentinhos todos comprometidos já. E aí quando eu fui fazer a extração, né, teve que dar a anestesia dela, eu tive que fazer uma bateria de exames para ver se ela estava apta a tomar anestesia. Aí tudo deu certo, a gente teve que arrancar 12 dentes dela. Muita dó, né? Mas é melhor do que assim, deixar adoecer, né? Assim, do que ficar claro, doente, sem né? dúvida. Ela tá acostumada a escovar os dentes? Super, o dente dela é bem branquinho, ela a gente tem um consegue, ano e que ela meio. é 1 ano e meio, né? Mas o meu de 2 anos já tá com bastante tártaro também. Vamos voltar e continuar com o nosso papo aqui? Dá uma dica pra gente, então, de como escovar os dentinhos deles. Primeiro ponto é a gente pegar, então, a escova. Essa escova, ela é de criança, que compra em farmácia normal. Essa é baratinha, é legal. E é de cerdas molinhas. Então não vai atrapalhar em momento nenhum a gengiva do animal. Tá. E daí eu coloquei já um pouquinho da pasta. Essa pasta é sabor carne. É uma pasta específica para cachorro. E isso facilita que eles queiram deixar a gente manipular ali a região. Então vamos lá, Nara? Só não pode confundir com a sua depois, imagina, gente. A pasta sabor aqui. carne deve ser dureza. Vem aqui. A gente é acostumado com hortelã, com a menta. Quer ajuda pra segurar eles não- ela? Acho que eu consigo. Consegue? Obrigada. Então, essas pastas sabor menta, ó, ela já tá interessada. Olha lá, ó, já é cheiroso, tá Essas gostando. pastas sabor menta normalmente não são muito atrativas. Tem Tá. pasta sabor carne, sabor chocolate, é que eles gostam mais. Então, eu vou fazer uma manipulação de cima para baixo, na região aqui dos dentes. E eu vou fazer isso em todos os dentes, sempre de cima para baixo. Tá.
aqui de cima pra baixo. Ai, gente, que gostosinho. E ela vai lambendo. Ela fica vai lambendo. ficar com essa língua o tempo todo, Uma lambendo. posição melhor que a Luísa tendo que segurar e tudo ao mesmo tempo agora. Você de frente pro animal consegue Isso. com maior facilidade, né, Luísa? Exatamente. E muitas vezes você pode só deixar a escova na boca do animal e ele vai mordendo. Isso também é uma forma de ir ajudando mecanicamente. Se fizer isso, comer uma escova por dia. A escova descartável, né? Muito bom. Deixa eu aproveitar então. E tem a dedeira também, né? Que a gente pode vir com... Como Isso. faz nos bebês também para limpar a gengivinha deles, né? Exatamente. E eu posso colocar pasta aqui também para ser mais à vontade para eles. Tá. Perguntas para você. O Elcio quer saber o seguinte: bicarbonato de sódio elimina o tártaro? Não. Tem alguma ideia? Não. A única coisa que elimina o tártaro é a limpeza feita pelo médico veterinário. Existem várias receitas caseiras que rolam aí pela internet, mas nada tira o tártaro. Tá. É que, na verdade, como a gente no dentista faz aquele jato de bicarbonato para tirar, mas o que tira também é a mecânica do jato, Sim, né? Que ajuda a levantar. O bicarbonato acho que é só um coadjuvante ali. A Fátima. A má alimentação, quando o filhote escurece os dentes do cachorro, ela tem uma Golden que ela resgatou de maus tratos. Veio para cá com 7 meses aproximadamente, não tem odor, mas tem essa tonalidade, essa coloração nos dentes. Você tem alguma ideia, Lu? Na verdade, a má alimentação pode sim mudar a coloração desses dentes, porque vai depender também da quantidade de cálcio, vai depender da composição, porque é a troca de dentes, né? Todo cachorro troca de dente, assim como a gente troca. Então, a constituição desse dente vai fazer diferença. Mas o ideal é levar o médico veterinário para entender se esse escurecimento pode estar relacionado a alguma doença periodontal. Tá. A Rita tá comentando aqui que a cachorrinha dela vai ser castrada agora em janeiro e já vai aproveitar fazer a limpeza do tártaro. Maravilhoso. É isso aí, Rita. A gente assina embaixo. Agora a Tamara tá dizendo como fazer limpeza no pincher, por isso ele é muito difícil de escovar os dentes do bichinho. É daquele 70% estresse, como é que eu adoro aquele meme. E diz que ele não deixa, Fred, né, o nome dele. Dica agora entrando bem na sua seara, que é o treinamento do animal. Como fazer para ele acostumar já com uma certa idade, o animal, acostumar com essa escovação? Então, a gente, independente da idade do animal, as técnicas são as mesmas e os passos também são os mesmos. O que vai diferenciar é o tempo que a gente vai passar em cada passo. Então, se é um animal mais velho, eu vou começar manipulando a região do focinho, sempre através de uma brincadeira, um momento gostoso, algo que eu consiga associar com coisas positivas. Pode ser um petisco, pode ser um carinho, pode ser uma brincadeira. Daí, depois de mais ou menos uma semana fazendo essa manipulação do focinho, eu vou passar para o meu dedo limpo mesmo, fazendo essa manipulação dentro da cavidade oral, ali mexendo nos dentes, e vou passar mais uma semana mais ou menos fazendo isso. Depois eu venho com a famosa dedeira. Então eu venho, coloco essa dedeira e vou fazer a mesma coisa, dentro da cavidade oral, vou fazer a manipulação na gengiva, no dente e sempre recompensando. Isso dentro de uma brincadeira, recompensando com petisco, com carinho. Depois eu vou inserir a pasta de dente, vou deixar ele lamber bastante essa pasta de dente, não tem problema. E o último passo é a escova de dente, igual eu fiz com a Nara, onde a gente vai entrar em 45 graus entre o dente e a gengiva e puxar dos dentes de cima para baixo e nos de baixo para cima. Tá. E daí a gente sempre vai recompensar com petisco, com carinho, com brincadeira. Aí sim eles vão começar a aceitar esse tipo de escovação sem problema. Tem que ser uma terapia mesmo, é um processo bem terapêutico, né? Exatamente, um que leva treinamento, aí né? mais ou menos um mês pra gente conseguir efetivamente acostumar ele mesmo. escovar os Tá. dentes. Tá certo. E não vai dar dor de barriga neles não comer pasta, igual a gente fala pras crianças, né? Não come pasta que dá dor de barriga, pra eles não tem problema. Não, mas porque a gente vai garantir que é só um pouquinho. É só um pouquinho, tá bom. Luísa, eu vou deixar aqui o seu contato já, mas tem mais perguntas pra você, se der tempo a diretora me dá um toque. luisacervenca.com.br, Luísa Cervenca, o Luísa com Z e o Cervenca com C e K, tá bom? luisacervenca.com.br. Tem redes sociais também, né, Lu? Isso, tem meu canal do YouTube, onde eu ensino a fazer esse treinamento também. Tem no Instagram, é só me seguir, Luísa Cervenca, que eu dou todas as dicas. E aí, depois se você puder, tiver um tempinho, de entrar no nosso Insta, na foto que tem você com a pauta, porque a Rosângela tá pedindo uma dica, por exemplo, se você conhece algum lugar que seja mais acessível para fazer essa limpeza, porque ela não tá com um emprego no momento e o bichinho dela tá precisando. Se você conhecer algum lugar, dá dica para ela. A Irani tá dizendo que o Dachshund dela tem um hálito que parece que comeu um bicho. Agora, Dene, para finalizar, aqueles ossinhos que dizem que ajudam na limpeza, tipo aqueles que têm cheirinho de hortelã, são de fato bons?
Os que têm cheirinho de hortelã, na verdade, eles só vão mascarar, não vão resolver. Mas existem sim diversos produtos no mercado que vão ajudar na remoção mecânica, mas isso não inviabiliza a necessidade de escovação. Precisa ser feita a escovação diariamente. Tá certo, então. Luísa, obrigada mais uma vez, querida. Adoro essa participação aqui, a gente aprende muito, como Muito sempre, mesmo. né? Vou deixar o site mais uma vez. luisacervenca.com.br. Obrigada. É Nara, né? Isso. Nara, sua linda. Volta logo, a gente adorou Super você esperta. divertindo a gente aqui, latindo pros cachorros da televisão.